Margaret Sanger. Talvez você a conheça como a mulher que lutou pelos direitos reprodutivos, a pioneira da contracepção, a heroína das mulheres modernas. Mas hoje você vai ouvir a outra história, a verdadeira, a história de uma mulher que não lutou por liberdade, mas por controle. Controle de quem deveria viver e quem deveria ser impedido de nascer. Eu sou Susana Marques, enfermeira, mãe de 5 filhos, autora do livro Fertilidade sob Ataque. E agora eu vou te contar a história de Margaret Sanger. Poucas pessoas na história da humanidade causaram tanta morte, dor e destruição, e ainda assim foram celebradas como heroínas. Margaret Sanger é uma delas. Por meio da instituição que fundou Planned Parenthood e da ideologia que espalhou, ela pavimentou o caminho para o aborto em massa como nunca antes na história. Indiretamente, Sanger é responsável por mais mortes de seres humanos do que Hitler, Stalin ou Pol Pot. Mas diferente desses tiranos que o mundo aprendeu a odiar, Margaret continua sendo elogiada, citada e defendida. Isso acontece porque ela não usava armas, campos ou pelotões de fuzilamento. Ela usava jalecos, slogans, discursos sobre liberdade e planejamento familiar. E por isso Margaret Sanger pode ser chamada de a feminista mais bem-sucedida de toda a história. Nenhuma outra mulher teve um impacto tão profundo e tão destrutivo nas famílias, na maternidade e na própria ideia de fertilidade. E dificilmente alguém conseguirá superá-la. A fundadora da Planned Parenthood, a maior rede de clínicas de aborto do mundo, uma mulher que chamou os pobres, os negros e os deficientes de ervas daninhas humanas. E sim, ela falou isso com todas as letras. Margaret nasceu em 1879, numa família numerosa. Ela era a sexta de 11 filhos. Sua mãe morreu cedo com apenas 50 anos, depois de 18 gestações. Margaret usaria dessa dor como bandeira, mas em vez de honrar a vida, ela escolheu lutar contra ela. Para Sanger, o problema não era a injustiça social, era o excesso de gente pobre, gente doente, gente não qualificada, como ela dizia. E foi aí que começou a ideia que guiaria toda a vida dela. Se a gente controlar o nascimento dos indesejados, um mundo melhor. Parecia moderninho, parecia libertador, mas na prática isso significava: vamos impedir os pobres de se multiplicar. E como ela queria fazer isso? Com um direito reprodutivo? Com campanhas de educação? Não, minha amiga. Com esterilização forçada, com distribuição de métodos anticoncepcionais nas favelas, com eugenia. Sim, eugenia, aquela mesma que inspirou o nazismo. Para Margaret Sanger, a contracepção não era uma escolha pessoal, era uma ferramenta de engenharia social. Era uma forma de limpar a sociedade, de impedir a degeneração racial, como ela mesma escreveu. E aí você pensa, mas ninguém falou nada? A igreja ficou calada? Não. Na época, muitos cristãos se levantaram, tanto católicos romanos quanto protestantes. Mas a narrativa da liberdade feminina foi ganhando força e os gritos proféticos se tornaram sussurros no meio do barulho do progresso. A Margaret Sanger, que eles vendem hoje pra gente, é uma invenção. A verdadeira era implacável, fria. Ela fundou uma instituição com o único objetivo: frear o nascimento dos indesejáveis. Essa instituição se chamava Liga Americana de Controle de Natalidade, mas ela achou que esse nome era muito direto, muito nazista. Então, em 1942, sabe o que ela fez? Mudou o nome. E assim nasceu a Planned Parenthood. Planejamento familiar era um nome mais bonito do que controle de natalidade. Nos próximos minutos você vai entender como essa clínica se tornou a maior clínica de aborto do mundo e como tudo isso começou com uma mulher que nunca quis libertar as mulheres. Ela quis impedir que elas gerassem certos tipos de filhos. A clínica nasceu com um nome bonito. Quem é contra planejamento familiar, não é mesmo? Mas por trás desse nome neutro estava o mesmo projeto de antes, só que agora com uma maquiagem, limpeza populacional.
mas com cara de saúde pública, controle social, disfarçado de cuidado reprodutivo. Eugenia, mas com jaleco branco e palavras mais técnicas. Sabe o que Margaret Sanger defendia publicamente? A criação de um sistema nacional de licenças de reprodução. Isso mesmo. Se você quisesse ter filhos, teria que provar que era apto física e mentalmente. E se o Estado dissesse que não, nada de filhos, ela queria que o governo determinasse quem podia procriar e quem não podia deveria ser esterilizado. Simples assim. Agora pensa comigo. Isso é direito da mulher ou totalitarismo biomédico? Isso não é empoderamento. Isso é tirania em nome de ciência. E sabe quem ela mais mirava com esse plano? Os negros, os pobres, os imigrantes. Aqueles que ela chamava de degenerados, imprestáveis. Em uma carta de 1939, sobre o projeto que ficou conhecido como o Projeto Negro, Margaret Sanger escreveu: "Não queremos que se espalhe a ideia de que queremos exterminar a população negra. Então, precisamos usar líderes negros como fachada." Ou seja, o plano era exatamente esse: extermínio, só que com uma cautela retórica. E essa mesma Planned Parenthood, que começou com panfletos racistas e ideias de controle populacional, hoje recebe $500 bilhão por ano em verbas públicas nos Estados Unidos. Realiza mais de 300 mil abortos anuais. E sabe onde fica a maioria das clínicas? Em bairros de maioria negra e latina. Coincidência? Ou o plano de Margaret Sanger está sendo cumprido direitinho? É por isso que nós, como cristãos, não podemos cair nessa narrativa envernizada. Quando falo em direitos reprodutivos, a gente precisa se perguntar: direito de quem? De qual criança? De qual mãe? De quem vive e de quem morre? A Planned Parenthood nunca foi sobre liberdade, foi sobre poder. Poder de decidir quem nasce e quem não nasce. E esse poder, historicamente, sempre foi usado contra os mais vulneráveis. Existe ainda o lado ainda mais sombrio dessa história: os laços com o nazismo, a obsessão pela eugenia e como tudo isso continua ecoando até hoje, nas escolas, nas clínicas e até nas igrejas. Quando a gente fala de eugenia, muita gente pensa logo em Hitler, aquela imagem das fileiras de soldados, das crianças arianas em propagandas, dos campos de concentração, mas o que pouca gente sabe é que muito antes dos nazistas, Margaret Sanger já defendia ideias praticamente idênticas. E não só defendia, ela escrevia, discursava, fundava organizações com base nisso. Ela chegou a palestrar em uma organização terrorista, a Ku Klux Klan. Ela mesma colaborou com revistas e grupos abertamente eugenistas, inclusive com revistas científicas da Alemanha pré-nazista. Margaret Sanger mantinha relações diretas com intelectuais e médicos ligados ao Partido Nazista, antes mesmo da Segunda Guerra começar. Ela escrevia e era publicada em revistas que defendiam a higiene racial, termo que os nazistas usaram mais tarde para justificar a esterilização e o extermínio em massa. Sua afinidade com esses ideais não era periférica, era essencial. Ela participava ativamente de congressos de eugenia internacionais, onde alemães ligados ao regime defendiam a eliminação de linhagens degeneradas. Sanger nunca protestou. Pelo contrário, aplaudia políticas de esterilização compulsória e seleção reprodutiva, as mesmas que Hitler institucionalizou. O mais estarrecedor é que ela só começou a criticar o regime nazista depois que o mundo inteiro se voltou contra o Holocausto, depois que os campos de concentração foram abertos, depois das fotos de cadáveres magros empilhados chocarem o Ocidente. Antes disso, silêncio, apoio, alinhamento ideológico. Margaret Sanger não era vítima da eugenia, ela era agente, proponente e incentivadora. Ela só mudou o discurso quando a máscara caiu e o mundo começou a descobrir aonde essas ideias realmente levam.
Um dos poucos homens que ousou enfrentar Margaret Sanger de frente foi Anthony Comstock, um cristão protestante convicto que viveu no século XIX e dedicou sua vida a combater a pornografia, o aborto e a venda pública de contraceptivos. Ele foi o autor das chamadas Leis Comstock de 1873, que tornavam crime federal distribuir qualquer material obsceno, incluindo informações sobre métodos contraceptivos e abortivos. Comstock acreditava que a degradação moral levava à destruição da sociedade e que proteger a pureza era uma responsabilidade civil e espiritual. Ele foi o único a colocar Sanger atrás das grades, ainda que por pouco tempo. Mas já estava idoso e faleceu pouco depois de confrontá-la, sem imaginar o monstro cultural que estava apenas começando a crescer. Margaret Sanger passou os anos seguintes lutando exatamente contra tudo que Comstock construiu. O que ele tentou frear com lei e consciência, ela destruiu com propaganda e ativismo judicial. O resultado disso viria quase 100 anos depois, em 1973, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o aborto em nível nacional no caso Roe vs Wade, uma decisão que foi, na prática, a aniquilação do legado de Comstock. A mulher que ele tentou impedir abriu as portas para a morte legalizada de milhões, talvez bilhões. Ele queria proteger a vida. Ela queria selecionar quem teria permissão de viver. Dois legados, um construído sobre pureza, o outro sobre sangue. Sanger era fã do conceito de higiene racial. Ela acreditava que se o mundo eliminasse os que tinham genes ruins, a humanidade melhoraria. E quando Hitler começou a implementar esterilização compulsória em massa, sabe o que ela fez? Silêncio, nenhuma condenação, nenhuma palavra. Mas se alguém sugerisse ter filhos sem planejamento, aí sim ela levantava a voz. Sabe o que ela dizia sobre os deficientes mentais? Deveriam ser segregados e impedidos de procriar. São um fardo para a sociedade. Ela também usava termos como idiotas, débeis, degenerados e dizia que era misericórdia impedir essas pessoas de nascerem. Misericórdia? Não é misericórdia matar alguém antes que nasça. É covardia. E olha só como o discurso vai evoluindo. Primeiro, ela quer impedir os pobres de terem filhos. Depois, ela quer esterilizar os doentes. Daqui a pouco, está dizendo que abortar bebês indesejáveis era um ato de amor. Essa lógica, que parece racional, no fundo é anticristã até o osso, porque para Margaret Sanger, o valor de uma vida não vinha de Deus, vinha da utilidade social, da genética, do potencial. Ela não acreditava em dignidade intrínseca, acreditava em eficiência populacional. Margaret Sanger sempre sonhou com o que ela chamava de a pílula mágica, um método anticoncepcional que pudesse ser usado em silêncio, que desse às mulheres a capacidade de bloquear a fertilidade sem depender de ninguém. E ela não só sonhou, ela conseguiu financiamento principalmente de uma milionária chamada Catherine McCormick, que bancou os estudos. Com o dinheiro na mão, Sanger se uniu a dois nomes importantes: o biólogo Gregory Pincus, um pesquisador de Harvard especialista em hormônios, e John Rock, um ginecologista católico que serviu de vitrine para dar uma imagem de respeito à empreitada. Sim, é isso mesmo que você ouviu, um ginecologista fervorosamente católico. Juntos, eles desenvolveram o que se tornaria a primeira pílula anticoncepcional hormonal da história. Mas o preço foi altíssimo. Os testes para validar a pílula mágica não foram feitos com segurança, ética ou consentimento, claro. As pesquisas iniciais foram conduzidas em Porto Rico, Haiti e México, e mais tarde em regiões pobres dos Estados Unidos. Muitas das mulheres que tomaram a substância nem sequer sabiam que estavam participando de um experimento. Sofreram efeitos colaterais
sérios. Algumas adoeceram, outras morreram. Nenhuma das mortes foi investigada a fundo. Eu falo mais sobre isso no vídeo aqui na descrição. E não parou por aí. A mesma mentalidade que produziu a pílula também produziu esterilizações forçadas em massa em mulheres negras, indígenas, pobres, presidiárias, portadoras de deficiência. Tudo em nome do avanço científico. A obsessão de Sanger com o controle de fertilidade abriu espaço para uma ciência fria, seletiva e desumana, onde a ética foi sacrificada no altar da eficiência social. E se você pensa que isso ficou no passado, espera só, porque eu vou te mostrar como essas ideias ainda estão vivas. Como a Planned Parenthood continua promovendo aborto em massa, especialmente entre os mais pobres, e como tudo isso afeta até hoje a forma como a igreja pensa sobre filhos. A guerra de Margaret Sanger contra a fertilidade não acabou, ela só trocou de roupa. Hoje ela fala bonito, mas a lógica é a mesma. Tem gente que não merece nascer. Chegando até aqui, talvez você esteja pensando: tá, eu entendi, Margaret Sanger foi cruel, a Planned Parenthood é um desastre, o mundo pensa errado sobre os filhos. Mas a pergunta agora é: e você? O que você tem pensado sobre fertilidade, sobre filhos, sobre o seu próprio corpo? Será que, sem perceber, você também tem repetido o discurso dela? Será que a cultura ao seu redor tem moldado a sua fé mais do que a palavra de Deus? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A cultura diz que eles são obstáculo. A Bíblia diz: frutificai e multiplicai-vos. A cultura diz: evitem, retardem, limitem. A Bíblia mostra que Deus constrói sua história através de famílias. Margaret Sanger tentou apagar essa história. E agora? Você vai repetir a história dela? Ou vai escrever a sua? Eu não estou aqui como uma teórica. Eu sou mãe de 5 filhos e já me disseram muitas vezes que eu era inconsequente, que eu estava me anulando, jogando a minha vida fora, colocando filhos no mundo errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe mundo errado para quem serve o Deus certo. Deus me chamou para frutificar, para servir, para gerar, e não só fisicamente, mas espiritualmente também. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Se você quer entender mais profundamente como essa mentalidade foi entrando na sociedade e até dentro da igreja, eu escrevi o livro Fertilidade sob Ataque, justamente para isso. Ali eu conto tudo isso que falei aqui com mais profundidade, com dados, citações e com uma visão bíblica clara. Você vai entender por que a gente precisa urgentemente recuperar a visão de que a fertilidade é uma bênção e por que evitar filhos por medo ou por conveniência pode ser sim uma forma de incredulidade. O link para adquirir já está aqui na descrição. Se você já leu, compartilha com uma amiga. Vamos espalhar essa verdade, vamos desfazer as obras de Margaret Sanger. Sanger sonhou com um mundo sem filhos, mas Deus sonhou com um reino cheio de filhos. E o reino dele não se constrói com controle, se constrói com entrega. Que ele encontre em nós mulheres que dizem sim, sim à vida, sim à missão, sim à maternidade. Filhos não são o problema, filhos são a promessa. E Margaret Sanger perdeu.